se mostrou o perdão de perdoar uma mulher que havia nela espíritos de vários demônios, que tinha muitos maridos. Deus perdoou o ladrão da cruz, mas a maioria não estava nem aí. Por quê? Eram agarrados às leis de Moisés. E essas leis, matando cabrito, ovelha, pássaros, não podia mudar a maldade do ser humano. Paulo vai escrever dizendo que se fosse assim, tal do ano estava lá e nunca ia haver remissão. E Isaías viu isso também e disse, olha, Deus não bebe sangue de animais. Paulo vai dizer, Deus criou a lei por causa da maldade do próprio ser humano, mas a lei de maneira nenhuma purifica. Por isso eu vos afirmo, vocês podem escolher Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, o Elon Musk, Donald Trump, o extraterrestre que eles estão dizendo, escolher qualquer coisa. Só vão ser operadores de milagres e prodígios. Mas nunca vai mudar o coração de um assassino, de um mentiroso, de um corrupto, de um juiz corrupto. Não vai. Só Deus pode dizer ao juiz, se arrependa, julgue esta causa com honestidade. Ele pode dizer àquele que planeja a morte do outro, o que você terá com isso? Assim como Deus chegou para Caim, o pecado está aí. Na beira do teu coração. Estou falando para você entender. E aí, você vai dominar ou não? Que a maldade está contigo. E o ser humano sempre vai dizer, foi a serpente. Foi a serpente. Você quer entender Gênesis? Foi a serpente, foi a serpente. É o que vocês fazem até agora. É o diabo. Porque lá em Apocalipse vai dar 4 adjetivos, vai dizer a antiga serpente, o dragão, lembra do dragão? Ele é a antiga serpente. Satanás, o diabo. 4 adjetivos para dizer, a vossa malignidade provém de vocês mesmos. Ou vocês vão habitar em vocês o Espírito de Deus, ou a própria iniquidade de vocês vai tomar conta. Por isso o Senhor disse, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. As suas obras malignas é que vocês devem deixar e seguir a mim, que tem o amor e a misericórdia. Em Coríntios, Paulo vai dizer assim, ainda que você leve seu corpo a ser queimado numa fogueira, de nada adianta se não tiver amor. Ainda que você doe todos os seus bens, faça o seu pão da caridade, eu doe todos os seus cofres. Se não tiver amor, de nada adiantou. Jesus vai dizer, ame, perdoe seu inimigo, perdoe 70 vezes 7. Mas aí nós temos uma ONU, né, na época daquela invenção, que foi ocultada a verdade, certamente na época do bigodinho lá da Alemanha. Ali foi um mover humano, uma criação de uma situação que eu acredito que muitos ali acreditavam que estavam vivendo o apocalipse, sim. E para eles foi o apocalipse, porque muita gente foi colocada em câmaras de gás, morreram, crianças, pessoas perderam toda a sua vida, seus projetos, porque eles decidiram criar aquela guerra toda. Ali há muita mentira, e que a história foi contada da maneira que os governantes do mundo da época quiseram contar. E a posteridade deles foram tomando domínio como até hoje. Herdaram a maldade de seus antepassados. Quando o Senhor diz que ele iria destruir o iníquo pela manifestação de sua vinda, é a mesma coisa que ele diz que a morte é a última a ser vencida. É a mesma coisa que ele diz que os inimigos vão ficar debaixo dos seus pés, que ele vai esmagar no último dia. É o mesmo que ele diz que o joio só pode ser arrancado no final. E é a mesma coisa que ele disse para Caim, que quem encontrasse ele, a posteridade dele, não poderia matar porque carregaria a maldição, porque essa vingança pertence ao Deus vivo. Que inclusive lá em Apocalipse 9, João viu e escreveu que tem dia, hora, mês e ano para que a serpente, que também é o dragão, Satanás e o diabo, arraste a terça parte. E essa tal terça parte que caiu é justamente os que se rebelaram contra Deus. E vocês ainda perguntam quem são os anjos caídos, minha gente. Eu acho que precisa, acho não, deve ter coerência no raciocínio lógico do ser humano. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa muito observadora. Tenho meus defeitos, porque eu não sou perfeita. Estou trabalhando muitas coisas na minha vida para agradar ao Senhor, porque eu também estou nessa luta de vencer esse mundo. E vencer esse mundo não significa possuir coisas, mas vencer o mal que habita na nossa carne. Porque todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus fomos. E se não fosse a misericórdia do próprio Deus de fazer Jesus vir, só que quando eu olho para esse evangelho que é pregado, eu não tenho como. Eu sinceramente, eu sentar numa igreja dessa para escutar coisas tão fúteis e chulas. Não dá. Porque é uma incoerência total. Nós temos pessoas pegando a parábola da figueira para contar prosperidade. Eu vi um pastor contando, quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus. Eu ia escrever, o Senhor disse na hora, não escreva. Eu disse, meu Deus. Irmãos, quando Jesus teve fome e que a figueira estava seca, Israel naquele período estava seco, não tinha fruto, não era a época deles compreenderem. Porque aquela geração estava sendo condenada dos que creram e toda a posteridade. Quando Jesus ressuscitou,
Ele escreveu o nome dos eleitos e dos condenados. Por isso, lá em Apocalipse 13, você vai ver dizer: desde a fundação do mundo já não tinham seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto antes da fundação. Jesus foi morto antes da fundação. Essa é a verdadeira explicação para este versículo. E as pessoas tentam colocar uma fábula. Não dá, irmão, comigo não dá. Pode chamar um judeu, a gente vai pro pau torar. Sabe por quê? Porque eu não vou precisar do Novo Testamento para provar para ele a existência do Jesus Cristo. Já que eles negam ele. É só olhar para o Pentateuco. Olhe para Gênesis. É o livro da maior revelação que tem. Só que quando olham para Gênesis, personificam, porque tentam apalpar, porque o raciocínio humano está preso. Por isso que o Senhor diz que precisa. Por isso que Paulo escrevia tanto, dizendo assim: vocês agora não são mais escravos. Paulo chega a escrever uma carta e diz assim: eu gostaria de estar aí com vocês e alterar o tom da minha voz. Será que vocês estão querendo ser escravos de novo desse mundo? Porque eu trouxe vocês para a liberdade. Essa liberdade que ele fala é sobre não estar condicionado a sistema governamental humano. E não pega o texto isolado de Paulo pedindo para orar pelas governanças. Porque orar pela governança é uma coisa, mas seguir a governança, então faria Sadraque, Mesaque e Abednego que tinha se prostrado a estátuas. Daniel também. Me diga qual é o governante nestas nações que são fiel a Deus. Nenhum. Cuidado, minha gente. A maioria de vocês estão dividindo a nação brasileira com briga partidária. Portanto, eu afirmo, eu não tenho partido político. Eu não faço questão disso. E isso não é deixar de ser patriota. Eu sou patriota quando eu dobro os meus joelhos e peço a Deus para expor toda a imundície dessa terra. E para que Ele desenrole os céus e faça justiça, porque o que está acontecendo nesse mundo cada vez vai ficando pior. E o raciocínio do ser humano está agarrado numa religião romana. Porque tudo começou em Constantinopla. Os acordos que foram feitos lá é a mazela que nós vemos hoje. É um povo pegando textos da Bíblia isolado, fazendo o que Isaías disse. E a quem vocês pensam que vão ensinar? Um pedaço aqui, outro ali? Pois bem, por meio de lábios zombeteiros, vocês não vão entender a palavra. Foi o que Deus prometeu. Que não iam enxergar, que não iam compreender, que não iam conseguir acessar a árvore da vida. A época que Jesus tem fome, ele está dizendo: eu gostaria que vocês produzissem frutos, ó Israel. Mas vocês não estão produzindo. Vocês estão tão seco o coração de vocês que vocês não estão enxergando que eu sou a árvore da vida e alimento vocês, mas vocês não estão enxergando. Aí, quando os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, eles estão dizendo que primeiro tem que vir Elias. Aí Jesus vai e menciona a história de João Batista. Jesus vai e conta. Aí, mestre, olha, porque não há esperar Elias ou Moisés vir aqui. Quem está pregando é os filhos de Deus, que são testemunhas e sacerdotes do reino. Nação que Deus elegeu. Vamos por etapa. Eles chegam para Jesus, os apóstolos, e vão dizer assim: por que falas conosco por meio de parábolas? E eles vão entender o que Isaías estava dizendo. Que tendo olhos e ouvidos, eles não iriam compreender as palavras e acessar. Aí talvez, lá atrás, nós perguntávamos, porque eu perguntava, dizia: meu Deus, mas por que o senhor não veio para o mundo inteiro? E por que o senhor falava mesmo só para que aqueles que tinham o Espírito entender? Eu até então, na época, eu não entendia. Mas por que Jesus falava por parábolas para eles não entender? Eu estou entendendo isso. É que o coração era tão maligno que não deixavam mesmo eles entenderem. É que o Senhor tinha um tempo ali onde Ele mesmo era a árvore do Éden. Gênesis, meus irmãos, é um livro profético. Não é um livro que passou, não. É um livro que aconteceu, foi acontecendo, está acontecendo e vai acontecer. Toda a Bíblia é assim. É atemporal. É profética. De Gênesis a Apocalipse. Quando Isaías diz que o início revela o fim, ele não falou de qualquer modo. É sobre que o início realmente já estava expresso. É como um espelho que revela o futuro. Tá exposto. Mas a superficialidade da explicação é tão vaga e foge de alguém que está racionalmente examinando. É preciso haver compreensão lógica. É por isso que existe tanto ateu. Que vai olhar as coisas, elas não se encaixam. Teve um menino que era ateu, veio falar comigo e disse: agora eu estou conseguindo entender. Porque quando eu ouvi esses pregadores falando, era um negócio muito estranho, porque não se encaixava. Mas é uma coerência e essa coerência não é minha. Porque eu digo para vocês que se o Espírito Santo de Deus não me falar, eu não entendo nada não. Porque do mesmo modo que vocês estão ouvindo, eu também estou aqui ouvindo. Isso é muito sério. Jesus é a árvore. E a Bíblia vai falar isso o tempo todo. Que Jesus é a árvore da vida. Ele estava lá no Éden. Mas eles não puderam comer. Eles se corromperam. O que está em Gênesis revela o que aconteceu lá na época de Jesus. Quando Jesus estava entre o seu povo, ele vai contar diversas parábolas. Que eles mataram os profetas. Que eles não acessaram o caminho da árvore da vida para não ganhar a vida eterna. Como é que se consegue se alimentar desta árvore? Jesus estava lá.
E eles se misturaram, fizeram maldade. Se associaram a Roma e Estevão vai dizer assim, vocês mataram Jesus por medo de Roma incendiar Jerusalém. Paulo também vai repetir o que Estevão falou. Com medo de Roma incendiar Jerusalém, porque estava um homem lá fazendo milagres, eles achavam, parem de falar, toda vez que eu falo sobre esse assunto tem muita gente que fala assim, mas Jesus se entregou, ele veio para isso mesmo, é claro, mas pare e deixe de ser ilógico e pense que aqueles governos daquela época, eles não estavam preocupados que Jesus era um filho de Deus vindo, porque eles nem acreditavam nisso. A preocupação deles era porque ele movia multidões atrás dele. Ao ponto de quando ele ia para o deserto, porque a época que Jesus foi para o deserto era a época que todos os sacerdotes também iam. Porque eles tinham, até hoje tem territórios lá que o povo faz isso, tá? Então, eles estavam lá, e eles só procuravam alguma coisa para incriminá-lo. Foram eles. Isso vai causar repercussão aqui, eu não estou nem aí, mas eu preciso esclarecer isso. Vocês pegam um texto assim, Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto. Aí o capiroto, aí o racional humano do passado. A lógica, como se estivesse fazendo interpretação carnal, e é carnal, porque a verdade, para se entender o mundo espiritual, tem que ter o Espírito de Deus, para entender o que acontece aqui, para poder compreender o espiritual. Jesus foi levado para ser tentado no deserto. Ele venceu as paixões do mundo, com o próprio ser humano. Que quando olhou para ele, faz, então tu é filho de Deus mesmo? Faz essas pedras aí, ó, porque tá escrito aí, ó. Aí ele vai e diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para que Jesus iria pregar para um diabo? Persona. Ele veio para falar para o povo, gente. E você pode dizer o que quiser. Eu preciso concluir essa obra e terminar de subir essa montanha. Porque a coisa é bem séria. E tudo vai acontecer, tá? Vamos lá. Aí vai pro alto do pináculo. Olha, tudo isso aqui eu te darei, ó, se prostrado me adorares. O diabo estava querendo. Não, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é no maligno, o dominador está com ele. Domínio, o cetro dos dominadores é sobre governos. Nabucodonosor não teve um sonho simplesmente porque ele era o cabeça de ouro. Não, porque sempre foi sobre dominadores, sobre governos. Quando Daniel tem a interpretação e que vê o último e quarto império, que eram reinos divididos, era sobre reinos de seres humanos. E quando ele diz que vai destruir de barro, de bronze, de ferro, de todos os reinos, que a pedra que se desprende sem intervenção humana, que destrói todos os reinos, ele está falando, quando o Senhor Deus vir, todos esses homens que governam não governarão mais. Porque ficará provado que o ser humano não pode dominar. Porque a maldade é corrupta do ser humano. O ser humano é corruptível. Você consegue entender ou não? Quando diz que vai destruir, aí a pedra que se desprende sem intervenção humana vai destruir de barro. Ele está falando ali, os do passado, os do presente, os do futuro e do final. Ele está falando todos os reinos que existiram anteriormente, desde o princípio até o último momento. A pedra que se desprende sem intervenção humana vai destruir, tomar o domínio. Está lá no livro de Daniel o tempo inteiro sobre isso. Quando eles viram que Jesus estava... Quando eles viram... Peraí só um minutinho. Para mim... Eu percebo que toda vez que eu vou dar explicações que são tão sérias, tão conectadas, é um que liga, é um que chega para poder me puxar para... Eu hoje cancelei o meu curso, eu não fui pro meu curso, para estar aqui, para fazer essa live. Para explicar. Mas aparece gente do além para poder interromper, sabe? Porque, na verdade, se alguém pensar que eu tenho um apoio aqui, de pessoas que acreditam, se é isso mesmo, minha filha, vá, pregue e avise. Não, não tem isso aqui, não existe isso aqui. Existe, você acha que é salvadora do Brasil, você acha que tá pregando, você acha isso, só escuto isso. Então intercedam pela minha vida, porque não é simples assim, tá? É bem difícil. Então vamos lá tentar voltar ao raciocínio. Me ajudem aí, eu parei em que parte, por favor. Dos reinos. Quando os governantes, os sacerdotes de Israel, os pastores, havia muitas religiões, e quando eles viam ele movimentar, Jesus movimentar toda aquela multidão, curando pessoas, fazendo coisas que eles não viam, eles sentiram medo, porque a religião sempre ganhou muito, e eles faziam barganhas. Eles recebiam benefícios do governo se eles conduzissem aquela população a permanecer em regras de leis humanas. Quando Deus mostra para Ezequiel, a gente volta lá atrás, Deus diz para Ezequiel que ia mostrar para ele o que os sacerdotes e os pastores de Israel estavam fazendo. Eles colocavam leis severas para o povo, mandavam fazer coisas que aparentemente eram servos de Deus fiel ao Senhor. Só que quando Ezequiel olha por trás da parede, eles estavam adorando quadrúpedes, eles estavam adorando e fazendo sacrifícios a deuses estranhos. E consultavam mortos, e sempre consultaram, você vai ler isso na Bíblia o tempo inteiro. Quando eles queriam vencer batalhas, eles iam lá consultar mortos. E Deus sempre proibiu isso, e há um acesso a isso até hoje, no mundo dos mortos. Isso já é uma outra explicação que eu tenho que pegar depois para você, para explicar isso, mas vamos lá nesse assunto. Então, quando Jesus, que era a árvore da vida, que estava lá,
Ele veio para condenar. Porque estava seco, o coração era maligno, Isaías já tinha visto isso. Moisés disse, olha, vocês não vão entrar no descanso do Senhor. Moisés disse isso para eles. Deus mandou dizer para eles, olha, vocês vão entrar aí, mas vocês não entram, porque sempre foi sobre territórios. Eles achavam que era sobre território geográfico, e quando na verdade a obra que Deus estava fazendo era no coração do homem, mas eles não tinham como compreender e ainda não era a época. Quando Jesus chega, ele é a árvore do Éden, que eles, poucos puderam acessar, que foi cortada da terra dos viventes, e outra interpretação descrita de outro servo de Deus vai dizer, como está lá em Gênesis, a árvore foi tirada pelos anjos e guardada. E lá em Apocalipse 22, você vai ver na revelação de João, ele dizer que a árvore, ela é para alimentar os povos, as tribos eleitas. Só que só quem sabe as tribos eleitas é o próprio Deus, porque foi ele que elegeu em um só dia, como Isaías viu em Isaías 66, que ele diz, pode a mulher dar à luz antes das dores de parto? Porque Sião foi gerada antes das dores de parto. Então, quando diz que Jesus, antes da fundação do mundo, já tinha os seus nomes escritos, e aqueles que não eram, era porque quando Jesus desceu ao mundo dos mortos, e a terra ficou por três dias, no terceiro ele ressuscitou, ele ali trouxe o que Isaías disse, o acordo da morte será anulado. Ele trouxe a vida. Ele disse, aqui há condenação e também há remissão. Ali já tinha decidido. No novo mundo, porque ele era o segundo Adão. A parábola que diz, o segundo Adão, ele está dizendo, o primeiro pecou, não tem mais jeito. Mas o Senhor prometeu lá em Gênesis, está escrito, que um descendente iria trazer. Só que, com muita dor, a terra iria gerar seus filhos. E que no final, esse descendente iria esmagar a serpente que persegue os filhos da mulher. E não é sobre gerar... é por isso que até hoje, quando eu era criança, eu perguntava assim, por que Deus colocou aqui que a mulher com dor iria dar filho? É por isso que a mulher para ter neném tem dor. Assim. Aí eu ficava assim, sempre foi muito de perguntar assim para Deus. Eu disse, meu Deus. Só que depois que o Senhor começou a abrir os meus olhos espirituais, os meus ouvidos, aí o Senhor disse, a mulher é a terra. É o povo do princípio, que se misturou com outros povos, se contaminou. Não ouviu ao Senhor. Ouviu a serpente. Mexeu naquilo que não era para mexer, se contaminou. Aí ele diz, a árvore da vida é retirada para que não ponha mão. Aí você nunca se perguntou, e por que Jesus é a árvore da vida e ele quer que a gente acesse? Ele é a árvore da vida. E ele quer que você coma desse fruto. Que você não seja escravo de governos. Você não brigue por partido político, mas que você ore clamando ao Senhor para desenrolar esse céu. Porque a vida é real, gente, eu tenho tanta coisa para falar. É tão real. Quando eu olho para as escrituras, ela é tão explicativa, mas ao mesmo tempo que ela é cheia de enigmas, porque se ela fosse expressamente dita, quando Paulo diz assim, eu ia até tal cidade, ele vai dizer o nome que eu esqueci, mas o diabo estava lá e impediu que eu chegasse. Por acaso o diabo estava lá mesmo? Não, quem estava lá eram os impérios, que estavam caçando ele para matar. Porque no coração do homem, temos que apagar esse nome, igual fizeram com Paulo e Silas. Estamos ordenando precisamente que não anuncie o nome desse Cristo, desse Jesus o Cristo. E eles procuravam matar todos aqueles que creram que Jesus era o Cristo. Ali era a serpente sufocando, e sufoca até agora. Qual é a diferença do Brasil para a Líbia, a Turquia, a Palestina, o Irã, o Iraque? É que a serpente está lá, mas ela vai surgir do abismo e fazer guerra contra os santos. No final. É bem no finalzinho. Por isso, irmãos, ao invés de eu ficar aqui falando sobre o que vai acontecer na nossa nação, da visão que Deus me deu do cavalo baio se erguendo contra nós, não vamos agora pegar, ver esses acontecimentos que está agora e dizer que isso já vai acontecer agora. Porque não sabemos o dia. Mas o que devemos entender é que o Brasil deve se arrepender. Os brasileiros precisam parar de brigar. Precisam invocar a Deus para expor a imundície desses governos. Precisam se voltar para Deus, porque no dia que Deus desenrolar esses céus, é para tirar o que é dele. E o que não é dele vai ser destruído sozinho. Porque aquilo que Deus está retendo é o que Deus falou para o anjo Gabriel. É só você pegar o livro de Daniel e o Gabriel vai dizer para Daniel. Eu estou segurando... Vamos falar no linguajar nosso? Olha, menina. Olha, menina. Eu estou segurando o reino da Pérsia até agora, porque senão eles destroem tudinho vocês aí. Não vai sobrar nenhum de vocês. Eu estou segurando. Só que quando eu sair, ainda vem o reino da Grécia. Só que até o fim haverá guerras, desolações, destruições.
Mas no final, o que tu viu? Eu tô resumindo, tá pegando um capítulo de um capítulo do outro pra juntar o quebra-cabeça pra você entender. Olha, menina, mas no final é que vai acontecer isso aí, tu não vai estar vivo não, tu vai estar dormindo. Só vai acordar no final para receber teu galardão, tua herança, é a vida eterna. Mas, olha, isso aí é pro teu povo lá no final, porque vai estar um bando de rei brigando por território, por riqueza, porque eles não entendem bosta nenhuma. Tudo deles é só coisa material. Eles vão estar brigando, não vão enxergar, que eles não acessam a vida para entender o que está acontecendo. Eles vão continuar brigando por território e vai matar o povo, porque eles querem erguer um Deus estranho, como sempre foi. Você não vê não o que aconteceu com teus irmãos não no passado, pegando as criancinhas. Aí eu volto com a história de Abraão. Deus olhou para Abraão e viu que Abraão não estava afim de pegar, quando ele tivesse a herança dele de família, seu primogênito, e dar na fogueira não, meu irmão. Abraão via seu pai adorar deuses estranhos, adorar a lua, adorar tudo, o sol. E eles eram ricos, viu? E poderosos na época de Tera, né? Do pai de Abraão. E eles estavam ali, e Abraão, certamente, o coração dele disse, eu vou ter um filho para matar na fogueira, para um Deus que aparece agora e depois desaparece. Que é isso? Certamente. Porque o Senhor me mostrou. Eu já contei isso aqui. O Senhor tinha me dito assim, Abraão, a gente estava fazendo a leitura bíblica aqui em casa, minha filha, bora ler. Aí a gente estava lendo a Bíblia, ela estava lendo. E na hora que ela lê ali, aí o Senhor vai e fala comigo. Na mesma hora, o Senhor disse assim, Abraão tinha um coração que não aceitava aquilo que acontecia, ele não via justiça naquilo. Foi por isso que eu o tirei de lá para um outro povo para tratar, porque eu vi nele que ele não tinha um coração igual ao de Caim. Aí eu dormi, um outro dia, não sei quando, e quando eu sonhei, eu estava saindo de dentro de uma tenda, estava na montanha, só era montanha e tendas. Aí eu estava acordando, saindo da tenda, e eu olhei a lua, de manhã, bem grandona no alto da colina. Aí eu, adorando a lua. Aí de repente eu, ai meu Deus, eu tô adorando uma lua. No sonho, eu dizia isso. Me perdoe, Senhor. O que é isso? Aí no sonho o Senhor falou assim, você está sonhando. E eu estou te mostrando o que acontecia. Quando você acordar, você vai compreender. Quando eu acordei, eu compreendi. O Senhor me explicou. Aí ali o Senhor disse, eu tirei Abraão do meio da parentela dele porque eles sacrificavam. Isso aconteceu desde o princípio. Por isso nasceram filhos como Caim, meus irmãos. Pessoas malignas. Por isso nós temos hoje governos de homens que é só ter o poder. Que eles são capazes de fazer o que o filho do lobinho aí fez. Do que qualquer um desses. Eu não estou aqui defendendo ninguém não. Entendam bem isso. Entre no Brasil e toque fogo em tudo e mate o povo. É assim. Para tomar o domínio. Essa terra aqui não pertence a Bolsonaro nem ao filho de Bolsonaro. O Brasil não pertence a Bolsonaro nem a Lula. Não pertence a Israel. Porque esse Israel foi criado no meio de um massacre. Um Estado judeu que nega que Jesus é o Messias. Que mata o povo em nome de Deus usando as escrituras. Aí vocês querem dizer que o Brasil é desse povo? O Brasil é de Deus. Por isso eu estou dizendo, convoquem ao Senhor. Parem de brigar Nordeste com o Sul, com o Sudeste, Centro-Oeste. Parem, o Brasil é um só. Eu acho lindo quando tem a Copa, que os brasileiros estão todos juntos ali, se unindo. Ali não existe mais divisão. E é sobre isso, o reino dividido não fica de pé. E é isso que o mal que habita nesses homens quer. Vamos dividir a nação. Nordeste brigando contra o Sul. Em vez de estar todo mundo produzindo. Eu já tentei, que a gente também é agricultor. Eu já tentei juntar. Na época eu tentei fazer com que o povo aqui do Nordeste fizesse movimento de produção. Mas o que acontece é que o governo toma e dá dinheiro. E o pessoal não quer trabalhar na lavoura. Aí lá no Sul, o povo quer trabalhar, porque sabe o valor que tem, a riqueza que é. Aí vem, faz o que com eles? Sistema, tecnologia para causar as catástrofes. E elas são causadas. E não adianta dizer para mim que não é não, porque eu vi tudinho antes de acontecer. Todas as vezes que tinha uma catástrofe para acontecer no Rio Grande do Sul, em qualquer parte aqui dessa terra, Deus me mostrou. Teve uma situação na Turquia que se formou um símbolo que parecia a parte genitália da mulher, e ao mesmo tempo se formou como se fosse o útero. Eu escrevi, o Celso Portiolli tinha postado, e eu escrevi lá. Um terremoto vai acontecer, uma catástrofe está vindo. Isso aí é sinal dos governos no céu para criar catástrofes. Escrevi lá. Não demorou, porque foi como o Senhor disse. Eu estou alertando o tempo inteiro, mas é doida. Se acha isso, não me acho nada, meu irmão. É igual a irmãzinha fala aí, a Isabel, quer fugir daqui. Irmãos, eu gostaria, sinceramente, para mim era muito mais fácil eu nem ter Instagram. Era muito mais fácil para mim. Eu não ter Instagram, todo mundo aqui ia ficar feliz, porque o que eu escutei quando eu comecei a pregar é se largou o emprego, tá doida. Largou o emprego, tá maluca.
chegou a fazer um ciclo na casa da minha mãe, tava meus filhos, todo mundo reunido, disse assim, ela tá doida. Eu chorava, assim, a lágrima caía, assim. A sede que eu tinha de entregar a mensagem, eu chegava a fazer 3, 4, 5 lives, até de madrugada eu fazia live, era direto, eu vivia isso, respirava isso, pra explicar a Bíblia todinha. E eu chorava, escutava a voz de Deus, e ficava vendo, sabe, aí disse, ela não tá com problema, tá com problema. Escutava eles fazendo assim, ela tá com problema, tem que levar ela pro psicólogo. Aí eu escutava essas coisas assim, fofocando. Aí até que reuniram e disseram assim, mãe, a senhora acha que viver é o quê, hein? Aí eu disse, viver é Cristo. E a lágrima caindo. Se vocês não estão entendendo o que eu vejo, o que eu sinto, eu vejo tudo, minha gente. Eu queria não ser assim, eu viveria normal como vocês, mas eu não posso retroceder. Porque eu vejo, meus irmãos. Eu vejo. Meus olhos espirituais são bem abertos. Eu vejo. Eu sei sobre o mundo dos mortos. Eu sei que os governantes consultam os mortos, eles chamam eles de deuses. Na verdade, a gente pode sim chamá-los de demônios. Porque são. Demônio é uma palavra criada para o nome diabo, que significa tríade, separação de Deus. É uma trindade. Era Deus e os seres humanos. E o Espírito de Deus. Mas a partir do momento que o ser humano perdeu o Espírito de Deus, essa separação aconteceu. É diabolos. Depois pesquisa direitinho. E que foi no passado que foi alterado essas escritas para botar esse nome. Então a Bíblia ela foi escrita de uma forma, ela foi permitida estar desta forma, e muitos livros foram arquivados, incendiados, e tem muitas coisas de pergaminhos escondidos, de servos de Deus no passado que escreveram, para que a verdade não fosse expressa. Porque aqui fica um enigma, em onde muita gente olha e não consegue compreender. Mas toda ela está aqui dentro da Bíblia, que alguns acham que é um livro ultrapassado, está a revelação, mesmo que modificaram muitas coisas. Você vai ver Pedro dizer assim, eu sei que as cartas de Paulo é difícil de compreensão, mas é porque estão usurpando e vão usurpar. Ele estava dizendo, estão mexendo nas coisas. Paulo chorava, Pedro anunciava, todos eles se preocupavam porque os sacerdotes chegavam para enganar o povo. E quando João vai dizer assim, filhinhos, eu estou falando daqueles que estão tentando enganar vocês. E quando eles vão falar dos falsos profetas, ele estava falando do povo dele, que tentava fazer com que o povo voltasse para a lei, onde carregava ainda a lei de Moisés na testa e na mão. Esta é a maior marca, negar a aliança de Jesus. Aí diz, quem é o anticristo senão aquele que negar que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne? Estes são. E claro que o anticristo só poderia vir quando ele diz assim, e agora eu digo que o anticristo está no mundo, que João vai dizer, está lá no capítulo 2, do 1 João, e no capítulo 4. Ele estava dizendo, agora sim, porque ele chegou, ele é o Cristo. Sim, ele chegar não poderia haver anticristo. Você consegue entender? Por isso que João vai dizer, agora chegou o anticristo, que havia de vir, já veio. Por quê? Como é que vai dizer que tem anticristo sem que Cristo estava? Sem que Jesus estava? Quando eles disseram assim, vai haver anticristo, o anticristo vem. Eis que eu estou dizendo que o anticristo vem, João vai dizer. E que agora já está, e que vai haver mais. Ele estava dizendo, olha, quando ele vier, é que vai acontecer isso. Quando Jesus chegou, ele é o Cristo, o Messias, aí sim, começou a se formar. Mas depois da ressurreição dele, aí é que eles se apresentaram mais ainda, fazendo o quê? Coliseus, causando destruições, aprisionando, perseguindo Paulo, degolando os profetas, rejeitando. Aí, esses são os anticristos. Mas nós vemos a igreja brasileira se associar à besta dos eventos, e a besta criou uma imagem. Porque imagem é criação. A besta fez uma imagem. Imagem significa criação. E criou, em 1948, um Estado que nega que Jesus é o Cristo. E que a religião anda assim com os governos. Então, o governo da época de Jesus, o romano, era associado aos sacerdotes e aos pastores de Jerusalém. E por medo de romper os acordos, porque Jesus movia muita gente, eles quiseram matar. Mas Deus já tinha projetado essa morte e ressurreição. E isso tinha que acontecer. Não só porque muitos dizem assim, não, eles tinha que acontecer essa rejeição, porque senão a gente não ia ser salvo. Não era por causa disso. Só, apenas por isso. Quando eles rejeitaram Jesus, eles foram condenados. Ali já houve a sentença e a abertura do selo. Por isso que João disse assim, que eu vejo um cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas venceu. Porque eles procuravam quem que ia abrir o selo. O selo é a abertura de justiça. Jesus foi para o mundo dos mortos, terceiro dia ele levanta e diz, agora a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele estava erguendo o santuário. Ele veio restituir o corpo do ser humano, que sem a transformação, essa carne corrupta não pode herdar a incorrupção. Então ele ressuscitou, ali ele começa a reinar. Jesus vai com a árvore da vida guardada pelos anjos,
alimentando as nações e regendo com o cetro de ferro, eu, você e todos que creem que Jesus é o Messias. Numa obra silenciosa, distante do olhar natural e da compreensão humana, o Senhor faz isso no meu coração e no coração de todo aquele que o recebe. Agora, essa obra está sendo gerada até que seja concluída. Quando terminar de todos serem selados, começa o que está escrito em Apocalipse 7 e 9, a destruição. Ela só pode acontecer, o arrancar do joio, quando o trigo está pronto. Quando a noiva está pronta. Quando termina de selar na fronte. Quando o coração do homem está circuncidado. Quando há o sacrifício completo. Porque senão Jesus tinha ressuscitado, vamos embora. Deixa esse povo aí, vou destruir. Não. Por que não? Porque antes de Jesus chegar, lá atrás, Deus tirou muita gente de lá e espalhou para os continentes afora. Foram mandados em embarcações como escravos. E era necessário que o evangelho do reino fosse anunciado em toda a terra. Não poderia ficar ali, onde a serpente estava sufocando como sufoca até agora. Só que nós estamos no tempo, tempos e metade de um tempo, onde nós estamos conhecendo esse evangelho do reino. Que não consiste em confiar em governos de homem. Mas a noiva e o Espírito de Deus diz, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Quem tem sede, diga, vem. Você consegue entender? Essa água, esse alimento. Então, irmãos, eu não quero ficar aqui. Já coloquei os posts, estão aí. É sobre isso que vai acontecer. E talvez você me pergunte, e quando é? Qual é a data? Você nunca vai ver eu dizer data para você. Porque o dia da destruição é o dia em que Deus vai dizer. Solte. Voltando ao que eu falei sobre o anjo Gabriel. No linguajar compreensível nosso? Estou segurando da Pérsia, reino da Pérsia, senão eles matavam todos vocês aí. Mas só que quando eu saí, venho da Grécia ainda, viu? Outro império perigosíssimo. Mas no final, o reino vai estar dividido, eles vão brigar demais. Confusão é grande, a matança está destruindo todo mundo, reinos e poderosos. Está lá no livro de Daniel. Haverá muita tribulação. Sobre as asas da desolação vão causar muita desolação. O iníquo, a maldade do ser humano vai chegar no nível máximo. Esses enigmas que eu vou juntando tudo de quebra-cabeça. Mas tem um arcanjo Miguel. Ele vem como defensor do povo. Porque senão, não sobraria mais ninguém. Aí Jesus vai contar, e está escrito em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e... esqueci o outro capítulo do outro livro, 21. Está escrito nos evangelhos. Quem lê, entenda, referindo-se ao livro de Daniel. O que é isso que está dizendo? Haverá com grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá. Ele está dizendo, olha, vou explicar. Desenhar aqui. Olha, é o seguinte. Esse povo já vinha fazendo guerra, tu lembra do Salmo? Vamos conversar? Para você entender? Vamos lá. Lá no Mateus vai dizer que haverá com grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá. Quem lê, entende o que disse o profeta Daniel? Pronto. Que está escrito lá em Daniel? Pronto. Vamos lá. Vamos desenhar. Olha, rapaz, lembra de Davi? O Salmo está cheio dele falando quando é que deve fazer justiça, porque o rei só sabe perseguir, querer destruir. Você não lembra não, menina, que Salomão, ele foi ter um bocado de mulher, cada mulher adorava um Deus diferente, e comprometeu o reino todinho, e fazia estátua para Beuzebu, para Baal, para tudo que a gente, matava até as crianças na fogueira. O povo só causava destruição, e Deus tirava o povo e jogava para longe, e Deus tirava o povo e jogava para longe. A destruição tão grande, mas só que no final vai ser pior. Mas sabe o que é que salvou? Foi Deus gerar um homem que não se corrompeu, que não aceitou os dominadores, o reino, que nele havia justiça, e ele deixou a semente, ela se espalhou para o povo que foi para longe no passado, porque senão, ninguém ia ser salvo não, mas por causa do que ele fez, sobrou semente boa, só que só no tempo certo é que eles vão produzir. E onde é que está essa semente? Espalhada! Nós somos essa semente, que agora produzimos respectivos frutos, que inclusive está em Ezequiel 14. Não foi sem motivos que eu destruí você, Jerusalém. É que no final eles vão voltar com a lei no braço, não, é no coração. Você pode pegar minha Bíblia todinha, chegar aqui em casa, nunca mais você vai pegar a Bíblia nenhuma para ler. Ela já está aqui dentro, não sai mais. A voz da verdade é a voz do Espírito de Deus. Não adianta. Não é sobre frequentar templos de pedras, receber imposição de mãos de homens. É sobre ter o Espírito de Deus dentro de si. Ele veio para restaurar o corpo. E essa restauração está acontecendo. Jesus já rege a terra com cetro de ferro. Então o anjo Gabriel disse, no final, eles vão causar uma destruição tão grande que se Jesus não chegar para tirar o que é dele, não sobra ninguém. Já ouviu isso também?
Um belo dia, estava aqui e o Senhor disse assim, abre a Bíblia. Quando eu abri, estava lá, Jó 5,19. De 6 flagelos o Senhor os livrou. No 7º, o maligno não os toca. Aí o Senhor me fez lembrar. Lembra que João ia escrever as vozes do 7º trovão e não deixou porque já revelou aos profetas? E me levou para o livro de Ezequiel. E está lá. Em todos os profetas, na verdade. É sobre o homem causar destruição. Até que eu contei o sonho em que Deus disse que era o tempo que eu começasse a pregar. Ele me curou de um nódulo no seio esquerdo e disse, esse é o sinal que eu estou te dando, para que você não diga que é apenas um sonho, mas esse é o momento que você deve pregar. E quando eu percebi, na pandemia, eu já estava pregando, no ano de antes da pandemia, na verdade, 2019. Eu comecei, dia 22 de novembro. Foi quando eu escrevi o texto, que a partir de 2020 a terra iria cambalear como embriagado. De tão pesada que a culpa aqui está sobre ela. E aí falei um bocado de coisa lá e pronto. Enfim. Então, o nosso dever é se unir. Não adianta ficar... vai acontecer isso, vai acontecer essa catástrofe. Porque Gabriel mesmo chega para Daniel e diz, olha, eu estou segurando o reino da Pérsia. Quando eu saí, venho da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém. Senão o arcanjo Miguel que vem como defensor do seu povo. E chega lá em Daniel 12, Daniel vai dizer assim, quando vai suceder essas maravilhas? E as maravilhas que Daniel estava falando era sobre a ressurreição dos mortos. Aí você lembra de Ezequiel 37, que ele vai dizer, o que vês, homem? Um vale de ossos secos, sequíssimo. Aí o pessoal usa para pregar a prosperidade, quando na verdade ali é a profecia do fim. Ali está dizendo que todo o servo de Deus que morreu com a injustiça dos homens, todas as guerras que existiram, eles vão se levantar para receber o galardão deles. E aqueles que são malignos serão destruídos. É o tempo todo. Eu expliquei tudo isso nas lives que eu fazia aqui. Então, Deus está querendo dizer o seguinte, para resumir. Nação brasileira, você não precisa brigar por partido político. Nós vimos as igrejas na época do Bolsonaro encher, tem uma deputada aqui, que ela encheu a igreja cheia de bandeira do Brasil. Ela estava o tempo todo fazendo campanhas para Bolsonaro até hoje. Que vai ajudar o Brasil, que o Brasil vai mudar, que vai salvar o Brasil. E as pessoas idolatrando o Bolsonaro. Idolatram todo o partido político. Aí vê outros que são idólatras do Lula. Nem Lula, nem Bolsonaro vai salvar o Brasil do que há de vir. Só Deus. Então eu, como sirvo ao Senhor Jesus Cristo e ao Deus Todo-Poderoso, eu não posso pegar e ficar brigando por homens que são corruptos, que estão sujeitos a fazer qualquer coisa pelo poder. Porque a lei, ela pode vir novamente ser criada. Vocês podem construir um templo de Salomão lá em Israel. Colocar um homem lá sentado, todo banhado de ouro. E fazer a tábua do 10 mandamentos novamente e dizer que foi Deus. Pode matar ovelha, cabrito, bode, tudo que for. Vocês podem até doar seu corpo na fogueira. Se essa nação não tiver o amor, não adianta de nada. Chega, Brasil. Acorda. Esse foi mais um sinal. Sabe o que aconteceu àquela jovem que movimentou? Ela não conseguiu ver que ela estava sem segurança. As pessoas que estavam em volta dela não conseguiam ver. Estavam distraídos. E não perceberam que não podiam delegar a confiança a outros. É isso que Deus está dizendo. Vocês estão delegando a confiança de vocês a outros. E esqueceram-se de que quando Abraão foi lá, disse, escolha aqui as colinas. Não, pode escolher o que você quiser. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que ele podia ir para um deserto. Iria brotar água. Jacó sabia que onde ele fosse. Moisés sabia. Agora essa nação diz que serve ao Senhor, procurando em Bolsonaro, em Lula, em Donald Trump. A solução? Não. A solução da terra não está em nenhum governo. Nunca em leis escritas. Porque se leis escritas pudessem trazer a paz, estávamos com a lei de Moisés até hoje. Mas as leis escritas em tábuas, em papiros, nunca vai mudar o coração de um juiz corrupto, de um assassino, de um invejoso, de um murmurador. Somente o Espírito Santo de Deus. Mas os filhos de Deus compreenderão o que tenho dito estes dias aqui. Vamos ler o seguinte aqui para você entender. Eu tenho um amor à palavra de Deus num nível, meu irmão. Você não tem noção do que eu passo aqui do lado de cá, não. Pra estar aqui sentado aqui fazendo isso, não. Como a Isabel falou assim, eu poderia estar fazendo outras coisas. Ela chegou a dizer assim pra mim, que ela é jornalista, né? Ela disse, eu poderia estar vivendo muito bem, fazendo outras coisas, mas eu vivo e respiro isso. Eu também poderia estar fazendo outras coisas. E eu posso. É só eu tentar fazer que o bambu faxia pro meu lado. Eu tento todas as vezes fugir daqui. Muitas vezes vocês foram testemunhas de dizer, eu não vou fazer mais live, eu não quero mais saber, eu vou sumir.
Só que aí, meu irmão, aí não dá. Mas não dá mesmo. Vamos lá, Apocalipse 22. Então, vocês que estão aqui, que crê no que tenho falado, e que muitos de vocês vão no meu direct e perguntam, irmã, como é que eu faço para eu servir a Deus e agradar a Deus? Isso me deixa muito feliz, e é um dos motivos de eu estar aqui. Quanto homens e mulheres chegam a dizer, já vi de um homem dizer, eu cometi muitas coisas sérias, eu quero me arrepender, o que é que eu faço? Eu digo, você já está se arrependendo, então lute contra você mesmo, porque você precisa vencer você. Isso para mim é muito gratificante e é só o que eu tenho que fazer. Não provém de mim, é entregar a mensagem límpida como ela é. Vamos para Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Então, antes da gente completar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Não concentrem nas catástrofes. Não. Se você serve ao Senhor, você não tem que temer o que há de vir. Jesus nos advertiu não para a gente sair correndo desesperados, mas para a gente confiar nele, porque o que eles vão causar é no final. Irmãos, isso é um alerta que eu recebi em 2011. Os pássaros vão voar sentido contrário ao oceano, o céu vai mudar de cor, o céu já mudou de cor. Coisas já aconteceram. Mas o dia da destruição, que o Senhor escreveu, que está escrito nos evangelhos, é um dia e hora em que ninguém sabe. Mas uma coisa vocês precisam estar cientes. Quando disserem que aviões estrangeiros vão entrar para aqui, que é para nos ajudar, não fiquem nas cidades de grandes concentrações. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. A não ser que Deus mande você ficar. Porque no dia de 2011, quando Deus me mostrou, Ele disse que eu deveria sair e nem olhar para trás. Porque aqui onde eu estou, vai ter um tsunami. Quando vai acontecer, eu não sei. Mas o Brasil é rico demais, minha gente. Nações estão de olho o tempo inteiro e sugando esta nação. O brasileiro não precisaria fazer acordos com ninguém do externo. Olhe para a história de Israel. Deus chamou de Israel para que ele governasse sobre Israel e Israel sempre desobedeceu. Sempre quis reis como as outras nações, sempre chamou outros governos, sempre se associou a governos romanos, ao Egito, sempre se associou a governos estranhos. E o que eles faziam? Entravam na cidade, levavam o vinho, o trigo, tudo que tinha de bom e arrasava com a cidade. E se Deus não tivesse separado um povo e mandado para além daquela cidade, não sobrava ninguém. Então a serpente, no final, a besta que surge do abismo, fará guerra contra todos os filhos de Deus, para cumprir o que está escrito no livro de Daniel. Um rei cruel, mestre em intrigas, vem destruindo reinos e poderosos, a fim de repartir a terra por um preço. Mas quando ele pensar em armar as suas tendas palacianas, será surpreendido pelo príncipe do exército dos céus, Jesus. Pela pedra, pelo arcanjo. O Senhor tem a pá e a eira, meu irmão. Ele vai pisar o lagar. Mas quando a gente estiver pronto. E o meu dever é esse. Que você adore a Deus acima de todas as coisas. Eu não vim pregar terrorismo. Eu não vim pregar catástrofes. Catástrofe existe desde sempre. Como eu vim explicando, o Gabriel falou isso o tempo inteiro, Daniel. Esse povo da Pérsia, da Grécia, depois vem mais gente, mas no final ainda vem pior, que estão divididos, cada um querendo um pedaço. E vão sair arrasando cidade, destruindo o povo. Mas se o Senhor não abrir o céu para resolver, não sobra ninguém. E ele vem por causa do que ele fez naquele dia. Ele comprou um povo, sacerdócio real, nação eleita. Sobrou um pouco de gente. Que é justamente esse povo que ele vem tirar o trigo. Quando estiver pronto, a noiva, quando estiver pronta, ele tira, como fez nos dias de Ló e de Noé. Noé, estás pronto? Pega a tua ruma de gente e entra dentro desse barco. Fecha essa porta aí bem aí. Que agora o bambu vai fastiar. Não ouviram, não? 100 e tantos anos não ouviram? Pois pronto, agora vai começar o vendaval. Aí foi. Ló, bora sair dessa cidade, meu filho. Pega suas filhas, arriba daqui, porque agora vai cair fogo do céu. É desse jeito. Quando o Senhor disser, pode soltar, eu já peguei o que é meu. Eles causarão a destruição. E quando eles acharem que sobreviverão essa destruição, estarão mortos. E quando olharem para o céu, verão Jesus sentado à direita de Deus com todo o exército dos céus, desde o princípio até o último, transformados num corpo incorruptível e imortal, para a batalha chamada Armagedon, que é onde os espíritos dos mortos e dos que estavam vivos e agora mortos receberão a segunda morte, lago de fogo e enxofre.
Ali o joio será esmagado. O iníquo será destruído pela manifestação da vinda de Jesus, meu irmão. Por isso que a Bíblia vai dizer que os céus incendiados vão se desenrolar. Diz, os céus incendiados e as estrelas cairão do céu, como a figueira verde deixa cair seus figos quando é sacudida por um forte vento. Vamos ler aqui. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida e brilhante. Eles usam o Apocalipse toda vez para causar essas catástrofes. Toda vez que acontece isso na Venezuela, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar que aconteça, os religiosos vão dizer assim, é Apocalipse, aí o povo se sossega. E faz, não, isso aí é sinal da vinda de Jesus, isso aí é porque tem que acontecer mesmo. É mesmo? Comigo não, meu irmão. Isso não é sinal da vinda de Jesus. Isso é sinal da malignidade do ser humano, que está só aumentando. Porque o Senhor disse que não haverá sinal, está lá em Lucas 17. E quando ele fala que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, ele está falando que eles vão causar essas coisas. A gente pode entrar num assunto sobre isso aqui para explicar. Eu provo na palavra de Deus isso aqui, viu? Cuidado com... Minha gente, a coisa é séria. Eles estão aí, toda vez que acontece, isso é a ira de Deus. Aí vem os espíritos imundos, possuem a boca dessas pessoas e elas vão... Eu vou destruir o sul, eu vou destruir... Então Deus é mentiroso? Porque a palavra de Deus diz assim, eu vou destruir quem destruiu a terra. Ele daria o filho dele para ele sair destruindo tudo, se ele não tem prazer que o ímpio pereça, mas ele queria que o ser humano viesse a conhecimento, portanto não terão todos conhecimento. Deus não é mentiroso. Chegou o dia da ira dele, chegou o tempo de destruir os que destruíram a terra. Procure na Bíblia. Quem está destruindo a terra é o ser humano, junto com os demônios. Porque eles consultam esses espíritos de mortos, que eles chamam de deuses. Procure a história de como foi criados os deuses. Deuses eram homens que existiram e que eram fortes e robustos. Então eles começaram a consultar os mortos, como fizeram com o rei. Lembra? Que ele foi chamar a mulher lá para fazer necromancia e consultar o morto. Eu vou ver se é a batalha. Aí o Senhor disse, vai morrer você. Ele disse, você, por que você não esperou por Deus? Não, foi perguntar lá para a cartomante, lá, a necromancia, para consultar morto. Quando na verdade a gente não pode acessar o mundo espiritual dessa forma. Mas os governantes fazem isso. E é por isso que eles adoram beber sangue inocente. Fazer como na época do Moloque, que até hoje existe isso. Esses sacrifícios com seres vivos. Aqui no Nordeste mesmo, acontecem muitas coisas desse tipo. Uma vez, uma pessoa que eu conheci, que era policial, na época, ele relatou uma história, ele tinha acabado de receber uma mensagem no WhatsApp, que tinha um caminhão daqueles antigos cheio de cadáveres, e que foi ocultado. Disse, vai sair na notícia, né, na televisão isso aí. Ele disse, sai não. Não pode, tem gente muito perigosa envolvida. Eu disse, misericórdia. Ele disse, você não sabe o que é esse mundo aqui não. Foi naquela época que eu descobri muitas coisas, sabe? E eu fiquei horrorizada. Mas tem muitas coisas que eu jamais irei falar. Não vale a pena. Jamais. Não sei nem onde ele anda. Nem sei que fim levou essas coisas. E de vez em quando estoura aí na televisão. Fulano encontrou um lugar com um altar de deuses estranhos, estrela de Renfã, Baphomet, não sei o que lá. Sempre tem, não tem? No YouTube tá assim, gente explicando. Reportagens. Até hoje. Isso é o quê? Consultando mortos, meus irmãos. Demônios. Por isso lá em Apocalipse diz que o espírito semelhante a rãs, que são espíritos de demônios, se reúne com o rei do mundo inteiro para causar a guerra. Por que os mortos querem fazer isso? Porque estão condenados, porque ninguém volta para cá. A não ser que eles vão lá e dê acesso. Como que isso gera? Vamos lá, antes de eu ler essa parte. Imagina, o homem está destinado a morrer uma única vez. Depois da morte, segue-se ao juízo. Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Estando esta alma condenada, não podendo voltar para o seu corpo, porque o corpo entrou em decomposição, não vai para o descanso. Está onde? Está nas dimensões, junto com as potestades. Aí o que é que as potestades fazem? Vamos precisar fazer algo para a gente não ser condenado. Os reis da terra adquirem poder assim, se associando ao oculto. Lembra que os profetas de Deus vai falar tanto sobre o ocultismo? Que até hoje está aí a pirâmide e todos os outros simbolismos do ocultismo, porque os faraós adoravam consultar mortos. Por isso, eles preservavam tanto o corpo em mumificações. Endeusavam vários seres, o sol. É uma longa história. A gente pode um dia entrar só nesse assunto aí, para falar bem explicadinho. Porque o que está acontecendo é isso. É que a batalha final é dos demônios, que chamam na Bíblia espíritos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, operadores de milagres e prodígios, que seduz e enganou o mundo, e que até fogo vai fazer cair do céu, e se possível enganaria os eleitos, e a nós que nós estamos acordados, não vamos ser enganados, porque vai cair fogo do céu, e vocês vão começar a dizer que é o Apocalipse, quando na verdade é esses seres que ganharam corpos geneticamente modificados para habitar, em vez de pedra, agora habitar num corpo criado chamado dieta terrestre. Porque a liderança dos governos do mundo
Ao invés de eles ficarem incorporando no ser humano, vai ter um altar construído por eles. Deram a besta, deu vida para a imagem. E aí agora operarão milagres e prodígios. E quando as pessoas veem as naves, vai dizer, realmente... O que foi que esse filme desse cara disse aí agora? Eu esqueci o nome do cara aí. Escreve aí, por favor, que eu esqueci. Do filme de extraterrestre. Os cristãos vão agora ficar em dúvida a respeito do que eles aprenderam. Vai não. Vai não. Só quem viver pela religião vai. Mas quem entender as escrituras, vai não. Vai não, porque eu estou dizendo aqui agora. Você lá na frente vai entender o que eu estou dizendo. Talvez o que eu digo hoje é loucura. Mas daqui a pouco você vai entender o que eu falei aqui agora, vai fazer sentido para você. Não existe extraterrestre. Existe uma genética reversa modificada, onde eles fizeram corpos para esses seres habitar. Espíritos que antes eles faziam sacrifícios por estátuas, agora não são mais estátuas de barro e de ferro. São corpos, em vez de corporar em alguém, pedindo charuto ou qualquer outra coisa, sacrifícios, agora estão em corpos, criados geneticamente, com DNA humano, para poder eles habitarem ali. Tem parte nessa terra que o ser humano não sabe que existe. É onde estão bases secretas e... Eu não posso falar não. Eita, meu Deus. Pelo amor de Deus. O cantor que falou, ele falou, vai procurar ele. Não tem um cantor que caiu de helicóptero? Ele falou, ele tava falando. O que aconteceu com o Mastral? O que aconteceu com esse... Não posso. Não posso. Não posso falar. Meu Deus. Jesus amado. É sério. É seríssimo, minha gente. Eu só posso falar até onde eu fui até esse momento, porque muitas coisas já falaram. Não posso ir, a coisa é tão séria. Tem outras coisas mais sérias ainda. Ai, Jesus amado, tem de misericórdia de nós, nos protege desses espíritos imundos. Irmãos, podem continuar chamando de demônios, porque são demônios mesmo. Eles se rebelaram contra o Senhor. Deixaram de obedecer ao Senhor enquanto estavam aqui. Perderam seus corpos. Deixaram sua forma natural. Ao invés de ser anjos, mensageiros, se tornaram demônios. Estão em algemas eternas, esperando o dia da condenação final. Condenados já estão, esperando o juízo final. Então, eles operam essas coisas aí que vocês veem. E vocês cuidado, porque quando começar a crescer perna de gente, orelha de gente, igual uma irmãzinha chegou pra mim, ela mora nos Estados Unidos e teve uma pessoa lá que falou pra ela que fulano ia se reeleger, e reelegeu mesmo. Na época ele não era nem reeleito lá nos Estados Unidos. E que ele iria voltar ao poder, e que iria nascer dente, iria crescer, membros que estavam mutilados, iria voltar a crescer. E tantas outras coisas, e as pessoas iriam enganar. E aí a gente vê esse filme, dizendo que os cristãos iam ficar... É perigoso, a maioria vê as naves, vê os milagres e os prodígios, e as catástrofes, e associar com o Apocalipse. Mas Apocalipse, irmão, tira isso da sua cabeça. O nome Apocalipse é uma revelação. Quando olhar para Apocalipse, lembre que é um resumo do livro dos profetas. Leia Apocalipse e depois comece a ler de Isaías até Malaquias. Então, quando você lê de Isaías a Malaquias, você vai ver que é um resumo. Apocalipse, João viu o que os profetas viram. E essa revelação foi acontecendo, está acontecendo e vai acontecer. Então, não fique... quando tem um furacão que devasta uma cidade, quando tem um terremoto, não fique pensando assim, Deus está destruindo. Não. É permissão de Deus. O homem não tem um livre-arbítrio. No final, a prestação de contas de tudo que fizeram aqui na Terra. É sobre isso. Então não fique aí, qualquer um que se arrepia e fala em línguas, e pula e flutua, porque lá na África tem gente que flutua com a sua magia. O faraó estava cansado de fazer coisas assim, com seus adeptos. Então não se engane com essas coisas, porque fogo vai cair do céu mesmo. Mas não pense que é o apocalipse de Deus, não. Porque a ira de Deus é uma só, em um só dia, diz Jeremias. É em um dia só. A ira de Deus. É pela manifestação da vinda dele. Porque quando o Senhor abrir esse céu, meu irmão, todo olho verá. Aí a prestação de conta vai começar, viu? E é rápida. Não é comum a gente ver nessas historinhas. Que o pessoal vai ficar fugindo da marca da besta, a gente vai estar nas bodas do Cordeiro com Jesus, depois a gente volta. Não, ninguém volta para canto nenhum. No dia que o Senhor abrir o céu, todo olho verá. E os homens vão se esconder nas cavernas, nos penhascos dos montes, e dirão, caia sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Eis que eu venho sem demora. Não ande nu, é não estar sem a presença do Espírito de Deus. A nudez do Éden, que até agora tem muita gente andando nu, não é sobre roupa, não. É sobre não ter o Espírito de Deus. Por isso, nós vamos ser maduros e estudar a Bíblia com clareza, e eu não vou ficar aqui falando de catástrofes.
Dei o aviso, porque desde 2011 Deus disse, o Brasil precisa se arrepender, parar de brigar por partido político, parar de confiar em homens, parar de estar pedindo Estados Unidos para vir para cá, parar de estar confiando em orar, levantar um clamor e pedir ao Senhor para nos proteger. Só que a Bíblia já diz. Diz o quê? Versículo 19 de capítulo 9 de Apocalipse diz, pois a força dos cavalos estava na boca, e na cauda deles, as caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. É isso mesmo. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Sabe que na Bíblia hebraica diz? Não deixaram de ficar alucinado. Não deixaram de consultar mortos. Tá lá. Tem umas Bíblias mais antigas. Deixa eu ver se eu acho aqui, que tem uma Bíblia aqui. Deixa eu ver se é aqui. É muito engano, viu? E às vezes me dá um desespero. Eu disse, meu Deus, a minha vontade era que todos pudessem, mas a gente sabe que não é assim. Vai ser como está escrito. A maioria não vai achar que eu sou doida mesmo. Eu tenho mais juízo, meu filho, graças a Deus. Eu jamais iria usar o nome do Senhor para ficar vindo aqui. Eu tinha mais o que fazer hoje. O resto da humanidade, os que foram mortos por essas pragas, nem assim deu as costas ao que havia feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Tampouco se arrependeram de seus assassinatos, do uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto e de sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Quer tirar um print? Eles fazem isso. Quando eu morei na Europa, eu tinha muita amizade com o povo africano. Tem muitas. As minhas amigas contavam as coisas que aconteciam em África. Sobre os alucinógenos, as coisas para consultar o oculto. É os espíritos dos que estão condenados. Então, os homens chamam de deuses. Porque conseguem fazer milagres, que acontecem coisas extraordinárias. Então, é assim que os governantes fazem. É por isso que você vê cantores que estavam na igreja, aí chega no auge da fama, e recebe uma proposta. E de repente você vê ele sair do cristianismo e começar a postar coisas da estrela de Baphomet. E depois fazer coisas ocultistas, assim, estranhas. Por quê? Porque eles começam a acreditar neles. Diz, olha, são os seres que têm vida além. E começam a acreditar. E é isso que vai vir um grande engano através disso aí. Porque, inclusive, tem uma mulher, rapaz, que ela tem uma aparência tão assim de alguém lúcida. Aí ela faz uma voz, né? Aí ela fica lá falando que é um ser de outro planeta, que tá vindo lá falar que a Terra vai passar por uma mudança. Já viu esse vídeo? Eu olhei aquilo e disse, meu Jesus, tenha misericórdia. Olha, irmãos, o engano está por toda parte. Por isso que Paulo diz assim, mantenham-se lúcidos, sóbrios. Por isso eu disse no início do ano, no finalzinho do ano passado, eu disse, meus irmãos, vocês mantenham a mente de vocês sã, porque a coisa vai ser feia. As pessoas vão começar a surtar. Vão associar coisas que não tem nada a ver. É muito sério. É muito sério. Aí você viu aí, tirou o print, né? Pois pronto. Vamos ler Apocalipse 22 para eu encerrar a live. Eu acho que vou encerrar. Vamos lá. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Aí tu pensa que é mesmo a árvore que está lá no céu? É? Não. Jesus, ele é essa árvore, e que ele já está fazendo isso. Ele está nos alimentando. Sem ele, a gente não estava de pé. Lembra da oração sacerdotal de João 17, quando Jesus ora ao Pai, pedindo pelos apóstolos, para que não tire eles do mundo, mas que seja um só como ele é com o Pai? Ele diz, assim como eu sou com o Pai, que eles sejam um conosco. Que é para ter o mesmo espírito e não ser enganado. Também é a mesma coisa que João vai dizer. Mas vocês têm um espírito e vocês não vão ser enganados. Por isso que diz que aquele que não tem um selo vai ser enganado. Vai ser enganado por esses eventos aí. Irmãos, essas coisas que acontecem não é sinal de vinda de Jesus, não, porque não tem sinal. Ele diz nenhum sinal. Mas, irmã, e quando Deus diz que vai ter sinal no sol, na lua, então vai ter que ler isso aqui agora para você tirar essa dúvida aí, viu?
Aí ele fala, ele diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na testa terão gravado o nome dele. Isso já é conosco. Ele já está reinando dentro de nós. Agora vamos lá para a história aí, dos evangelhos. Que inclusive a gente ainda vai chegar lá, porque eu vou resumir aqui. Porque a gente vai começar a ler os evangelhos. Eu quero ler os evangelhos. E o bambu vai fatiar, porque a gente vai ler e vai enxergar, em nome de Jesus. Vamos lá. Aqui, em Mateus 24, versículo 29, vai dizer: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, só depois da tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Só depois da grande tribulação, que é a dor de parto, que ele chega para dar a luz. É sobre isso. Vamos lá, outra parte. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade eu lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. A geração que vê todos esses eventos é a geração do fim. E os ramos, quando estiver pronto, significa que o Senhor está chegando. Eu tinha dito uma vez a Deus, eu disse, Senhor, porque só agora eu enxergo dessa forma? Aí ele disse, porque agora você está frutificando. Este é o tempo de Ezequiel 14. Vamos lá. Aí vai dizer aqui no versículo 36 de Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E isso, vocês têm mania de associar à corrupção. Mas não. É porque Deus está falando que quando ele retira o que é dele, começa a destruição, minha gente. E vai ser um dia comum. É um dia que não esperam. Aí ele fala, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerei isto, se o pai de família soubesse que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Portanto, essas catástrofes você não pode associar. Isso aí é o homem causando isso. Vamos para... Eu quero que você depois examine Lucas 17. Eu tenho lives que eu falo aí sobre Lucas 17, mas eu quero que você examine Lucas 17. E agora ali para Marcos 13. Versículo 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. Aí das que estiverem grávidas e das que amamentarem. Porque para fugir com criança é difícil. As pessoas dizem que é por causa do arrebatamento. É não. É fuga. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora, e nunca jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Que dia? O dia que ele ressuscitou. O dia que ele pagou um preço por um povo, que ele elegeu em um só dia. Uma nação eleita, sacerdócio real, escrito em Isaías 62. 66. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, olhem, aqui está o Messias, olhem, lá está ele, não acreditem, porque surgirão falsos Messias e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E eu não sei, porque existe pré e pós-tribulacionista até hoje essa confusão, quando isso aqui já derruba tudo isso. É uma loucura, viu? Deus é mais. Misericórdia. Lucas 17, a gente vai ler.
As pessoas gostam de espetáculo. Esse é o problema. Capítulo 17 de Lucas, verso 20, vou ler. Indagado pelos fariseus, que eram religiosos, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, não vem. E nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos discípulos, virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui ou lá está ele, não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no dia do Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, e será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Começa a destruição. Só que ele tira o que é dele. Eu digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra será deixada. Alguém que dorme está vigiando? O vigiar é sobre estar fiel ao Senhor, não sobre ficar correndo atrás de Apocalipse, criado pelo homem, que até o pessoal do governo faz o relógio da meia-noite. E com isso tem ferido a terra e dizendo que é a vinda de Jesus. É o Apocalipse, a destruição é a ira de Deus. E o pessoal matando e destruindo e vocês acoloiados com essas coisas, quando na verdade é eles que estão destruindo tudo. Estava tentando lembrar aqui uma coisa e acabei esquecendo, lendo aqui. Eu acho não, é uma idolatria muito grande com Israel, criada pela ONU. Eles matam usando o nome de Deus e a maioria de alguns que se dizem ser cristãos estão brigando por homem. Veja como está a igreja brasileira. Deputados que dizem ser cristãos enchendo as igrejas de bandeira. Até jogo tem dentro das igrejas. Eles ficam idolatrando, dizendo ser patriotas, um homem, e clamando para os Estados Unidos entrar aqui para poder eles ter tudo que nos Estados Unidos tem. Para os impostos caírem, para eles conseguir comprar, comer. Vocês confiam mais no governo do homem do que em Deus. Mas aqueles que confiam no Senhor realmente são como os montes de Sião. E não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que de fato confiam no Senhor não depositam sua confiança em governos de homens, mas no Deus vivo. Não brigam por comida, por território, porque onde quer que Deus nos mande, Ele se responsabiliza. Mas os homens estão confiando em coisas terrenas o tempo inteiro e vai ser surpreendido por uma grande destruição. Vocês acreditam que o Lula, ou o Bolsonaro, ou o Donald Trump, ou o Elon Musk vai trazer a paz? Ou o Gerald Christian, seja lá quem for que vocês estão pensando em levantar aí como um Deus de vocês. Eu sei que o Deus criador dos céus e da terra não compactua com isso. Porque ele criou a terra tão farta e não tinha necessidade de ter essa divisão terrena. Mas o homem dividiu tudo. O 7º flagelo, de Apocalipse 16, versículo 17 diz: Então o 7º anjo derramou a taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Eu quero que você depois na sua casa leia Apocalipse 17 junto com Jeremias 51. Depois você entenda. Porque é sobre o povo. Agora, quando chegar o dia da ira de Deus, na 7ª trombeta, vai repetir aquilo que eu acabei de ler agora. No capítulo 11, no versículo 15, aí quando chega no 19 diz: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Isso são simbologias para expressar o dia do sétimo, que é o dia do descanso de toda a terra, da escravidão a qual nós vivemos. E que se não fosse por causa de Jesus, nós estaríamos todos condenados. Você consegue entender? No capítulo 6, versículo 12, é a abertura do sexto selo e também a abertura dos céus. Está no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12. Leia aí na sua casa. Eu ia ler um negócio aqui, que é para poder completar. Capítulo 21 de Lucas. Vamos lá, versículo 7. Mestre, quando será isto? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Aí Jesus diz, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás dele. Aí vocês estão tudo indo atrás. Vocês têm que entender isso aqui hoje, em nome de Jesus, minha gente. Eu vou encerrar essa parte e fazer uma segunda parte, porque o pessoal aqui é preguiçoso. Tem gente que chega e quando vê uma live longa não quer assistir. Os vídeos curtos, às vezes, vê mais. Mas é preciso observar essas lives, porque não se explica as escrituras de qualquer jeito. Eu vou encerrar e fazer a segunda parte para a gente começar aqui.